Vamos lá, em 2013, o que foi aquele movimento de 2013? Vou mais uma vez explicar para todo mundo e o porquê que isso me causa... Eu fico em espécie, tá? Quando eu vejo. 2013, ele teve uns 10 anos de planejamento. Ele começou no Fórum Social Mundial, que foi criado o movimento Passe Livre, 5 ou 6 anos antes de efetivamente deflagrar 2013. Então, teve muito planejamento, tá? Então, quando deflagrou junho de 2013, a pauta visível era o transporte, mas não era isso que eles buscavam. O que eles estavam buscando era aquela reforma política constituinte que depois eles sintetizaram ali no caderno de teses do PT de 2015 ou 2016. Reforma eleitoral, que é o voto lista fechada, desmilitarização das polícias. Na época, eles conseguiram levar mais médicos. Eles tinham uma PEC chamada PEC 37, que tirava poderes do Ministério Público de Investigação. Essa a gente, na época, derrubou em 2013. Deixa eu lembrar que mais que eles tinham. Assim, a grosso modo, era mais isso, tá? A desmilitarização, ela vai concentrar... Qual que é a pegadinha, tá? Da desmilitarização das reformas do PT que eles pedem? O projeto de desmilitarização das polícias não é você tornar a polícia do Estado unificada. É basicamente concentrar todo o poder de polícia no governo federal e tirar dos estados, e tirar a autonomia dos estados no poder das polícias estaduais, tá? Então, esse era um motivo que deixava a gente muito... E continua, né? Imagina dar todo o poder de polícia na mão do Dino, né? Do Ministério do Dino, tá louco? Enfim, então eu acho que a gente tem 3 opções para trabalhar. Para mim, são as que fazem mais sentido. Se a gente levar em consideração que 2013 foram 10 anos de planejamento e nós estamos em 2023, se eles não tiverem abandonado o planejamento de 2013 e tiverem apenas encarado como um erro de percurso, hoje nós estamos falando em 20 anos de planejamento. Então, se isso também não acende um alerta em vocês da necessidade de uma criação e de uma consolidação de base, parar de se preocupar com picuinha de quem é traidor, quem não é traidor, de apontar o dedo para os coleguinhas para falar, ele é batatista, ele é não sei o quê, talvez a gente agora vá passar por um momento muito difícil, tá? Porque eles não precisam de grandes massas na rua para aprovar as coisas, tá? Ao contrário disso. Em 2013, o que atrapalhou eles foram as grandes massas. O que fez com que eles perdessem aquele movimento foi que as grandes massas e a classe média estava tão saturada, sobretudo do PT, que foi todo mundo para a rua, achando que eles estavam sofrendo violência policial. Por isso que foi todo mundo para a rua naquele momento. Só que quando o cidadão comum chegou lá e viu que eles não estavam sofrendo violência policial, que as bandeiras deles eram comunistas e que eles estavam tensionando o debate público de modo a xingar as pessoas comuns o tempo todo, fascista, isso, aqueles cisistas que vocês já conhecem, o cidadão comum tomou aquele movimento. Por isso que 2013 não deu certo. O que acontece? Eles não precisam ter, que nem a gente, por exemplo, se hoje a gente quiser o impeachment do Lula, a gente não vai conseguir indo com 1.000 pessoas para a rua. A gente vai conseguir o impeachment se a gente fizer um planejamento de agenda, criar viabilidade política, colocar a Paulista inteira na rua durante um período de mais de um ano, de 3 em 3 meses, tá entendendo? Eles não precisam disso. Eles estão com o governo. Se eles colocarem 1.000 pessoas nas principais capitais, eles criam a foto que a imprensa precisa para o governo dizer que nós entendemos os movimentos de rua. Vocês querem uma nova constituinte, tá entendendo? Então, nisso que a gente tem que prestar atenção. As grandes massas, na verdade, atrapalham eles, as pessoas sem consciência e tudo mais. Então, hoje, a gente faz 10 anos que a direita apareceu, desde 2013, tá? E nesse período de 10 anos, a gente não tem... a gente tem a Revista Oeste, não vou falar que a gente não tem nada também. A gente não quer ser alarmista, derrotista, absolutamente uma pessoa que acha que nada aconteceu. Mas a gente tem, hoje, consegue eleger muito bem parlamentares de eleições majoritárias, ou seja, para Brasília, muito longe de nós, eu quero dizer, tá? Ainda que na Assembleia também elegemos muito bem, Paulo, tá? Para a municipal elegemos muito mal e muito pouco, porque é a municipal que está mais perto do povo. Só que muito pior do que isso, a construção política que se faz para uma municipal é o que nós não fazemos. E é essa construção política que se faz numa municipal combate este tipo de coisa, sabe? Porque ainda que nós não estejamos dentro das universidades, vamos supor, temos aí várias associações, que seja de bairro, blá, 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 e formação de estudante. Por exemplo, os liberais, tá? Eles fazem municipais melhor do que nós, porque eles estão ali gastando sola de sapato, realmente
eles estão fazendo algo nesse sentido. Então, eles já têm hoje, conseguiram a viabilidade para concorrer nas eleições da UNE. A UJL, a União da Juventude Liberal, já conseguiu a viabilidade para concorrer com a UNE. E os conservadores ainda estão discutindo quem é traidor e quem não é. Político, ele tem que ser cobrado, não importa qual seja. Embora eu não seja política, pura e simplesmente falando, eu entendo que eu sou política influenciadora, vocês têm que, inclusive, me cobrar uma vez que eu estou na rede social expondo as minhas opiniões de modo a querer atingir grandes massas de pessoas. Então, sim, me cobrem criticamente. O que eu venho falando para as pessoas? Na cobrança crítica, façam, argumentem, não fiquem nesse raso patatista, rejeitem isso, pelo menos com a gente, entre nós, tá entendendo? Entre a base da direita. Rejeitem, porque a gente não tem condição de perder mais gente, de perder mais quadro, tá bom?